E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas sobre soluções e continuando também sobre a parte de cálculos relacionado com o preparo de soluções. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cálculo da molaridade, ou seja, da concentração em mol por litro das soluções. Querem aprender um pouquinho mais sobre esse tipo de cálculo? E entender um pouco mais esses cálculos? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com esse conjunto de aula, né, de soluções. Nesta aula especificamente, a gente vai continuar comentando, na verdade, né, sobre aquela relação quantitativa em soluções. Só que dessa vez vamos fazer um cálculo de uma concentração que a gente chama de concentração em quantidade de matéria, que também é muito chamado, em alguns casos vocês vão ver na forma de molaridade, com R, tá? Porque também existe a molalidade, desculpa, que é uma forma diferente de cálculo envolvendo solução. Só que no caso molaridade é a mesma coisa que eu falar concentração em quantidade de matéria. Então, no caso de uma concentração desse tipo, que é a molaridade, o que a gente vai calcular? O que a gente vai relacionar de quantidades para fazer esse cálculo? Em geral, vai ser o que a gente chama uma relação entre quantidade de matéria do soluto. Então, ó, a quantidade de matéria em mol, ou seja, uma certa quantidade de partículas, de moléculas do soluto, que é o que o mol vai dar, né? Relacionado com o volume da solução. É de maneira muito similar a gente fazer aquela concentração em massa, só que ao invés de usar a unidade em massa, que nem a gente usou lá em grama ou em miligrama, massa do soluto, nesse caso não é em massa que se utiliza, é em mol do soluto. Então tem essa diferença aí. Então essa concentração nada mais é que uma divisão da quantidade de matéria, que vai ser em mol, sobre o volume da solução, que vai ser em litro. Pode ser outro tipo de volume também, mas é muito comum a unidade que se utiliza em concentração em quantidade de matéria, ou seja, a molaridade, ser essa unidade aqui, ó, mol por litro. Quantidade de matéria em mol e volume da solução em litro, mol por litro. Beleza? Esse tipo de concentração é, vamos dizer assim, o tipo de concentração mais utilizado que se utiliza em soluções que são manipuladas em laboratório, por exemplo, para diferentes finalidades, né? Só que normalmente a gente se utiliza muito disso, porque normalmente sempre que a gente relaciona alguma coisa com o número de mol, eu já comentei isso com vocês em outras aulas, né? É muito comum a gente conseguir associar isso com a quantidade de moléculas, de partículas que estão envolvidas, né, naquele sistema que você está trabalhando. Nesse caso, o sistema na solução que você está trabalhando. Então, de certa forma, você está lidando com quantidades de moléculas envolvidas quando você faz um cálculo se utilizando mol. Por isso que é muito utilizado em laboratório isso, né? Calcular em mol por litro, por exemplo. Quantas partículas, quantas moléculas daquele soluto tem para um certo volume da solução, por exemplo. Certo? Então é uma unidade bastante importante. Em geral, pessoal, sempre que vocês forem fazer qualquer cálculo para, vamos dizer assim, obter a molaridade, ou seja, mol por litro, vai ser comum vocês sempre terem os valores do soluto, por exemplo, em massa. Porque é muito mais complicado a gente conseguir num laboratório, por exemplo, medir quantidade em mol. Então o que a gente costuma fazer num caso como esse? A gente mede a quantidade em massa, por exemplo, quantos gramas do soluto você está pesando. E o que é comum se fazer para calcular essa molaridade? Primeiramente, transformar essa massa do soluto que você pesou lá para preparar a solução, transformar ela para mol. Ou seja, a primeira coisa, antes de se utilizar desse cálculo da concentração, da molaridade, faz primeiro a conversão da massa do soluto que você pesou, né, ou que o exercício deu, se for um exercício, em mol. Depois do momento que você fez essa conversão, massa para mol, aí sim você vai se utilizar dessa forma de calcular a concentração de quantidade de matéria, que é a molaridade, fazendo o mol do soluto que você calculou anteriormente para certo volume da solução que você preparou. Beleza?
Aí você vai conseguir obter essa concentração aí, essa molaridade. Aí vem a pergunta, professor, mas eu não me lembro como que faz para converter o número a massa, né, do soluto, tipo em grama, por exemplo, em mol. Como que faz para fazer essa conversão? Tem uma aula específica que eu falo só sobre isso, que é uma aula que fala da relação entre massa molar e mol, né? Então, essa aula eu explico bem mais sobre isso. Então, se vocês têm dúvida com relação a essa transformação, a essa conversão de massa para mol, vai nessa aula que lá eu explico certinho. Mas falando de maneira geral, em poucas palavras, sempre que você quiser fazer essa conversão, você vai ter que se utilizar se utilizar de uma informação que se chama massa molar daquela substância, daquele soluto. Sempre vocês vão ter que saber a massa molar daquele soluto para que você consiga fazer essa conversão. Porque é a massa molar que vai te dar essa relação entre massa e mol. Lembrando que a unidade de massa molar é grama por mol. Então ela te dá uma certa. Em um mol, quantos gramas que tem daquele soluto. Então sempre que você tiver a massa molar de qualquer substância, nesse caso da solução, a massa molar do soluto, ela vai te dar essa relação que um mol do soluto, ou seja, uma quantidade de partículas de um mol daquele soluto, quanto de massa que tem. E essa quantidade é invariável. Para cada tipo de substância é uma quantidade específica que você consegue calcular, que nessa aula eu explico um pouco melhor. Para quem tiver dúvida, vai lá nela que eu explico sobre isso. E aí você consegue fazer essa conversão, seja utilizando fórmula ou regrinha de 3. É simples, né? Utilizando sempre as informações dessa massa molar. Beleza? Então, vamos fazer 2 exemplos nessa aula para a gente treinar um pouco sobre isso, né? Sobre calcular esse tipo de concentração de quantidade de matéria, que a gente chama também de molaridade, né? Vamos ver então esse primeiro exemplo aqui, o que ele nos fornece. A primeira pergunta que ele faz é: qual é a concentração, ó, em mol por litro? Ou seja, ele te dá a unidade que ele quer a concentração, não é qualquer concentração, não é aquela concentração igual a que a gente viu em outra aula, que é a concentração em massa, por exemplo. Ele quer uma concentração em mol por litro, ó. Então, que é a concentração em quantidade de matéria, ou seja, que é aquela que eu estava comentando, que é a molaridade. Isso que ele quer no exercício. Aí vamos ver as informações que ele dá. Qual é a concentração em mol por litro de 60 gramas do NaOH em 2 litros da solução? É isso que ele quer. Então, vocês percebem que ele quer uma informação em mol por litro, ele quer uma concentração em número de mol por litro de solução. Porém, o que ele dá de informação? Ele dá a informação do soluto, que ele dá a informação da massa né, que foi usada dele, foi 60 gramas. Por quê? Porque a unidade é de massa. Então, só que além de dar essa massa, ele também dá o volume da solução já em litro. Então, ele dá que o volume da solução é 2 litros. Beleza? Se a gente quisesse calcular essa concentração, que também normalmente a gente utiliza a mesma letrinha que a gente usa para concentração em massa, mas em alguns casos a gente pode especificar aqui que é uma concentração em mol por litro, se for o caso, só para diferenciar da concentração em massa, que vai ser o quê? Que medida? O número de mols, que normalmente é N, que a gente coloca, né? De quem? Do soluto. Sobre o volume da solução, que normalmente a gente pode colocar só V, que já se me entende que é o volume da solução, tá? Beleza. Número de mol do soluto por volume da solução. Ele deu no exercício o número de mol do soluto? Vocês percebem que não, né, pessoal? Qual que é a informação que foi dada? A massa do soluto. Ou seja, a massa de NaOH, que é o soluto nesse caso, que foi utilizada. Então o que vocês vão ter que fazer a primeira coisa? Converter essa massa de 60 gramas, quantos mol que é? Quantos mol estão presentes de NaOH em 60 gramas desse NaOH? É isso que a gente precisa saber. Só que para a gente saber disso, lembra que eu comentei com vocês que a gente precisa calcular o quê? O que a gente precisa saber de informação para fazer essa conversão entre massa e mol? A massa molar. Então,
Para calcular a massa molar, sempre vocês vão ter que ter as informações, caso ele não dê já, por exemplo, a massa molar do composto, que pode ser que às vezes em algum exercício ele já dê a massa molar do composto, do soluto, por exemplo. Mas em alguns casos eles não vão dar. Aí eles vão ter que dar informação, ou pelo menos uma tabela periódica, para que vocês possam saber a informação da massa atômica de cada elemento químico, de cada átomo que está envolvido nesse composto. Por exemplo, o NaOH. Quem que está envolvido aqui? O Na, que é o sódio, o O, que é o oxigênio, e o hidrogênio, que é o H. Então a massa atômica de cada um deles tem que ser dada. Ou tem que dar a tabela periódica que tem essa informação lá na informação de cada elemento desse, certo? Então, por exemplo, do sódio, a massa atômica dele é 23 gramas por mol. Do oxigênio, 16. E do hidrogênio, 1. Como que a gente calcula a massa molar do NaOH nesse caso, que eu vou colocar aqui no canto, para primeiro fazer essa medida? Lembrando que eu só vou utilizar essa fórmula aqui da concentração, mol por litro, depois que a gente converter essa unidade de massa, 60 gramas, em mol. Aí depois sim eu vou utilizar essa fórmula. Então eu vou deixar ela aqui em stand-by por enquanto. Depois a gente vai usar ela. Vamos fazer aqui no cantinho, então, esse cálculo da massa molar para depois calcular essa quantidade de 60 gramas em mol, quanto que vai dar. Primeiramente, massa molar do NaOH. Como que a gente vai calcular, então? Se utilizando dos dados de massa atômica. Então, aqui, ó. No NaOH, quantos sódios que tem? Um sódio. Então, qual que é a massa atômica do sódio? 23. Né? Mais... Quantos oxigênio que tem no NaOH? Um só também por molécula, por composto, né? Então, a gente vai usar aqui o 16 do oxigênio. Mais, quantos hidrogênio que tem? Um só também. Então, a gente vai usar esse 1 do hidrogênio. Aí, o que a gente vai obter de valor para a massa molar? Lembrando que todos eles estão em grama por mol, então a unidade final aqui também é grama por mol. Sempre unidade de massa... Não, sempre não, mas em geral se utiliza unidade de massa molar em grama por mol, né? Sempre unidade de massa dividido por unidade de quantidade de matéria, que é 1 mol. 23 mais 16 mais 1 vai dar 40. Qual unidade? Grama por mol. Então, 1 mol de NaOH tem 40 gramas, isso quer dizer. Que é o que a gente vai se utilizar aqui para poder converter esses 60 gramas em mol. A gente vai fazer uma regrinha de 3, por exemplo, que essa informação da massa molar aqui, vocês poderiam utilizar uma fórmula também, né? Que utilize a massa molar, que também envolva o número de mol e massa. Que é aquela formulinha N é igual a Mzinho sobre Mzão. Também poderia utilizar essa fórmula, sem problema. Eu também explico isso naquela outra aula lá. Mas aqui eu vou utilizar uma regrinha de 3, não precisa decorar a fórmula. Sempre que você tem o valor da massa molar, que é 40 gramas por mol nesse caso, você tem uma relação que é a seguinte. Que 1 mol desse NaOH, que é o soluto, ele tem quantos gramas, esse 1 mol? 40 gramas, que é o que a massa molar nos dá. Só que para quantas gramas ele quer saber quantos mol tem? 60. Aí a gente coloca aqui embaixo, ó, 60 gramas é o número de mol do NaOH que você quer calcular. Aí você faz essa regrinha de 3, faz os cálculos, tal, rearranja, e aí no final, que valor que você vai obter de NaOH? A gente vai obter no final 60 dividido por 40, 6 dividido por 4, que no final vai dar uma quantidade de 1,5 mol do NaOH. Ou seja, descobrimos, primeira coisa, o número de mol do NaOH. Então a gente já tem esse N do soluto aqui para calcular a molaridade. E o volume já está em litro? Ele quer mol por litro. O volume, vamos ver, ele dá 2 litros. Então ele já dá a informação do volume em litro. Então já vamos colocar aqui na fórmula então. Que a concentração em mol por litro vai ser, ou seja, que é a molaridade, né? Número de mol do soluto que a gente calculou aqui, que 60 gramas tem 1,5 mol, né? Então a gente vai colocar aqui, 1,5 mol. Dividido por volume. Qual que é o volume que se utilizou aqui da solução? 2 litros. Então, 2 litros. Você percebe que a unidade final, o que vai ser? Mol em cima por litro embaixo. Então, por isso que a unidade final é mol por litro. Então, essa molaridade vai dar 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75. Qual unidade? Mol por litro. Ou seja, essa é a molaridade dessa solução que foi preparada do NaOH em água. 0,75 mol por litro. Significa que 1 litro dessa solução tem 0,75 mol do NaOH.
2 litros dessa solução tem 1,5 mol do NaOH. E assim vai, se você for aumentando o volume da solução, você também proporcionalmente vai aumentando o número de mol que você tem de NaOH, mantendo essa molaridade. Então é isso que vai nos dar a molaridade. Ela vai nos fornecer a quantidade de moléculas, a quantidade de mol, de partículas que tem um certo volume da solução. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo para a gente calcular a molaridade. Vamos fazer um outro exemplo aqui só para reforçar esse cálculo. Ele quer também a concentração em mol por litro, só que agora ele quer de 87 gramas, tá vendo? Ele deu unidade em massa de novo, né? Só que ele quer em mol por litro no final das contas. Do NaCl, né? Ou seja, do soluto, em 500 ml da solução. No caso, uma solução aquosa, ou seja, que o solvente vai ser água. Aí ele dá as massas atômicas do sódio e do cloro. Porque a fórmula do composto químico que a gente está utilizando como soluto é o NaCl, cloreto de sódio. Tá? Ou seja, ele quer que você calcule aquela mesma concentração que a gente calculou no exemplo anterior, em mol por litro. Ou seja, número de mol. Vou colocar aqui soluto, nesse caso é o NaCl. Então, o número de mol do NaCl sobre o volume da solução. Beleza? Só que o número de mol tem que estar em mol. E o volume tem que estar em litro. Vamos ver se ele dá dessa forma aqui no exercício. O NaCl, a informação que ele dá é a massa. Então, ele não dá em mol. Ele dá a massa, em grama. Então, a gente vai ter que converter usando a massa molar, igual a gente fez no exercício anterior. Calculando a massa molar e depois fazendo uma regrinha de 3 para converter. E o volume, ele dá em litro, porque precisa ser mol por litro, né? Então tem que ser em litro o volume, ele dá em ml. Então também a gente tem que converter, nesse caso, esse volume em ml que foi dado para litro. Para depois que a gente tiver o mol do NaCl e também a quantidade em litro da solução, aí sim a gente faz o cálculo. Então vamos primeiro fazer essas conversões. Primeiro, calculando a massa molar do NaCl. Lembrando que o NaCl, cada composto desse tem um íon sódio e um íon cloreto, né? Para formar o NaCl. Então, basicamente, se a gente sabe qual que é a massa atômica aqui do sódio, que é 23 gramas por mol, então a gente usa aqui, ó, 23 mais do cloro a gente arredondou aqui para 35. Isso vai ser igual a 23 mais 35, 58. Qual a unidade? Sempre grama por mol nesse caso. Então, 58 gramas por mol. Então, 1 mol do NaCl tem quantos gramas? 58 gramas. Que é a informação que a gente vai utilizar logo aqui em seguida para fazer o cálculo da conversão de grama para mol. Lembrando que sempre que você quiser fazer essa conversão de massa para mol ou de mol para massa, vai ter que se utilizar da massa molar. Então, vamos lá. Como a gente tem a massa molar que é 58 gramas por mol, então a gente sabe que 1 mol do NaCl tem 58 gramas. Só que quantos gramas que foram dados aqui no exercício? 87 gramas. Então, grama embaixo de grama. Qual que é a quantidade N do NaCl? Quantos mol que tem? 87 gramas. Aí a gente faz esse cálculo aqui e no final das contas, o número de mol do NaCl vai ser... deixa eu ver aqui na minha colinha, que o cálculo que eu já fiz, 1,5 mol do NaCl. Então aqui a gente já calculou o número de mol do NaCl presente em 87 gramas. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Tem que colocar o volume em litro. Lembrando que... só deixa eu colocar uma separação aqui, só para facilitar para vocês. Lembrando que o volume... E aqui também, porque eu vou colocar o volume aqui no meio. Lembrando que, no caso, o volume não foi dado em litro dessa vez. Vocês viram que no exemplo anterior eu já coloquei o volume aqui na hora de colocar na fórmula direto, porque ele já tinha dado em litro. E a gente quer em mol por litro, né? Então, nesse caso, ele não deu em litro, ele deu em ml. Aí a gente tem que fazer a conversão. Aí também, lembra lá, a gente pode utilizar uma regrinha de 3. Então, tipo, 1 litro tem quantos ml? 1 litro tem 1000 ml, não é? Então, essa é a relação. Você precisa saber pelo menos uma relação entre o litro e ml nesse caso. Só que quantos ml ele deu? 500. Então, 500 ml vai ser o volume da solução, só que em litro.
Então, se a gente fizer essa regrinha de 3 aí, vai dar 0,5 litro. Ou seja, esse é o volume dessa solução de 500 ml em litro. Pronto, agora a gente já tem o número de mol do soluto e já tem o volume da solução em litro. O que a gente pode calcular agora, então, aqui? A molaridade, que vai ser essa concentração, né, em mol por litro. Qual que é o número de mol do NaCl que a gente obteve aqui? 1,5. Então, 1,5 mol dividido por volume, em litro, 0,5. 0,5 litro. Então, qual que é a unidade que vai dar no final? Mol por litro aqui, ó, essa divisão, ó, mol por litro. Então, concentração em mol por litro vai dar 1,5 dividido por 0,5, 3,0 mol por litro. Ou seja, esse é o valor da molaridade no caso dessa solução. Lembrando, gente, 3 mol por litro. Só lembrando uma coisinha. Se o exercício fornecer, por exemplo, o valor da molaridade já em mol por litro, e fornece, por exemplo, também o volume, você consegue calcular com isso o número de mols. E ele pede no final a massa que você precisa pesar lá. Então vamos supor, ele dá a concentração da solução, ele dá o volume da solução e pede que no final você tem que dizer quanto de massa que você tem que pesar do soluto para obter essa solução final aí. O que você tem que fazer então? Utilizar dessa mesma fórmula, né? Só que dessa vez você vai ter concentração e volume, né? Você calcula o número de mols do soluto e depois você vai ter que fazer de maneira contrária, aqui utilizando a massa molar, para saber, para aquele mol que você descobriu de soluto, quanto de massa que você precisaria pesar. Então, seria de maneira muito similar, só que, tipo, depende das informações que o exercício dá. Beleza? Mas sempre dessa forma. E lembrando que sempre que a gente quiser converter massa em mol, ou mol em massa, tanto faz, a gente tem que se utilizar da massa molar, que ela nos dá essa relação. Beleza? Então, em dúvida da massa molar, vamos ver lá naquela aula que eu falo sobre relação de massa molar e mol, que eu explico sobre isso. Certo, gente? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar desse cálculo envolvendo molaridade. Espero que vocês tenham entendido. Então, e até a próxima aula que a gente continua com esses conteúdos aí relacionados às soluções. Beleza? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula, então. Tchau, tchau.